tudo bem? Bem-vindo ao Fonógrafo. O texto de hoje não é um conto, mas é um texto baseado em fatos reais, de autoria de Ivan Alves e Nilson Lage. Ele conta o que fez Lampião entrar na vida de crimes. Então, tá confortável? Vamos começar. O cearense José Ferreira da Silva, zeloso chefe de família, teve 9 filhos, 4 mulheres e 5 homens. Virtuosa, Angélica, Maria, Anália, Antônio, Livino, Virgulino, João e Ezequiel. Da fazenda de Passagem das Pedras, Zé Ferreira tirava o sustento da família, mas como a prole era numerosa e possuísse alguns muares, acumulava a profissão de almocreve, transportando pessoalmente ou através dos filhos mercadorias de Rio Branco, a atual cidade de Arco Verde, à época cabeça dos trilhos da ferrovia Great Western, para as vilas da cidade do Alto Sertão. Essa família Ferreira seria vítima das arbitrariedades que faziam nascer nos sertões brasileiros a figura mais famosa do seu cangaço, Lampião. Naqueles confins de Pernambuco, o clã dos Ferreira passou a ser humilhado e perseguido por um vizinho, José Saturnino, ligado por parentesco às famílias de prestígio da região. Em 1918, ele estendeu as arbitrariedades aos próprios agregados e trabalhadores da fazenda de José Ferreira. O fato é que a família não resistiu às pressões e decidiu abandonar a sua propriedade. Começa aí o prólogo do drama de Virgulino Ferreira da Silva. A mãe faleceu vitimada por um colapso. Pouco depois, o velho José Ferreira da Silva era assassinado por um esbirro da polícia alagoana, Sargento José Lucena. Lampião e seus irmãos jamais conseguiram vingar a morte do pai. Os responsáveis pelo crime sobreviveram aos cangaceiros por muitas décadas. Um deles, José Saturnino, entrou para a polícia de Pernambuco. O outro, José Lucena, continuou sua carreira na polícia de Alagoas e chegou a ser prefeito de Maceió. A certidão de nascimento de Virgulino Ferreira da Silva pode ser apanhada no registro civil de Pauapiranga, Serra Talhada, antiga Vila Bela. Nasceu a 7 de julho de 1897 na fazenda de seu pai, Passagem das Pedras, ao pé da Serra Vermelha. Passou a infância na casa dos avós maternos, Manuel e Jaçosa Lopes. Nunca foi à escola, mas aprendeu a ler, escrever e contar, habilidades raras naquela época e naquele lugar. Na divisão familiar de tarefas, cabia-lhe, quando menino, cuidar dos carneiros e cabras, enquanto Antônio, irmão mais velho, zelava pelas plantações e Levino ajudava com maior frequência nas tropas de burros. Adolescente, além de cumprir indiferentemente uma ou outra dessas missões, mostrou habilidade notável como artesão em couro, fabricando chapéus, sandálias, rédeas, celas, gibão, bolsas, assentos e cadeiras. Tomava parte nas vaquejadas e se tornou famoso como veleiro. Tocava sanfona, era dançarino disputado nas festas rurais, um jovem brilhante em seu meio. A questão com o vizinho José Saturnino começou em 1916, quando Virgulino tinha 19 anos. Os motivos não são muito claros. Possivelmente Saturnino pretendia incorporar às suas propriedades a terra do velho José Ferreira. Mas o pretexto foi um suposto roubo de cabras e chocalhos. Ferreira queixou-se ao chefe de polícia, seu parente, de que algumas cabras estavam sumindo. Os couros foram encontrados na casa de um morador da fazenda de Saturnino. Este, em troca, acusou Virgulino e seus irmãos de estupro de cabras, uma ofensa que cobriu os rapazes de ridículo. Antônio disse, então,
no povoado, que um de seus cavalos estava a fim de cobrir a mulher de Saturnino. Em dezembro de 1916, jagunços de Saturnino atiraram contra os Ferreira, que passaram a andar armados. No dia seguinte, numa tocaia, Antônio foi ferido na coxa. O velho Ferreira não era um homem de brigar, nem tinha meios para isso. O vizinho era sem dúvida mais poderoso. Sua mulher pertencia à família dos Nogueira, da elite local, e seu pai, fazendeiro importante, mantinha tropa de jagunços. Um tio, Casimiro Honório, chefiava a jagunçagem da poderosa família Carvalho, na guerra contra os Pereira, de onde veio o cangaceiro Sr. Pereira. A solução foi negociar, e na negociação perder as terras. A família Ferreira mudou-se para perto da vila de Nazaré, buscando a paz em uma nova fazendola, Poço do Negro. O processo de tocaia em que Antônio foi ferido corria, porém, na justiça local, onde Saturnino era acusado por seu nome de batismo, José Alves de Barros. Esse documento encontra-se no primeiro cartório de Serra Talhada e aponta como data do evento 7 de dezembro de 1916. Por esse motivo ou por outro qualquer, a briga recomeçou. Saturnino rompeu o compromisso que assumia de não ir a Nazaré, e lá trocou tiros com Virgulino e seu tio materno, Manuel Lopes. Logo depois, 15 homens do grupo de Saturnino tentaram atacar o Poço do Negro e um deles ficou ferido. A pressão política mostrou-se mais eficiente. Os amigos importantes de Saturnino trataram de intrigar os Ferreira com seus vizinhos, apontando-os como aliados do cangaceiro Sr. Pereira. Antônio, Virgulino e Levino já andavam armados, e num tiroteio, Levino terminou sendo ferido no braço e preso. Novamente a família negociou a liberdade do rapaz, comprometendo-se a sair do lugar. Foram para a Água Branca, em Alagoas, provavelmente em 1920, buscando a proteção de um tio postiço, Antônio Matildes, amigo de um coronel influente, Ulisses Luna. De qualquer forma, a ideia de vingança de Saturnino se apossara dos rapazes. Parece que Virgulino e Matildes, cujo protetor Ulisses Luna pouco podia fazer, porque estava na oposição por essa época, realizaram uma expedição punitiva com uns 15 homens às terras dos Saturninos e dos Nogueira, em Pernambuco. O fato é que, no final de 1920, a polícia alagoana, comandada por Amarilo Batista, depredou as casas dos Ferreira e de Matildes. Um neto de José Ferreira ficou doente, e João, o único irmão de Virgulino, que não estava marcado pelos policiais e que jamais se tornara cangaceiro, foi à vila comprar remédio. Lá, acusando-o de levar munições para Matildes, a polícia o prendeu. Os Ferreira reagiram, escaparam de uma tocaia que os policiais haviam preparado e, ameaçando pôr fogo na vila de Água Branca, conseguiram soltar o rapaz. Novamente José Ferreira teve que se mudar em direção à Mata Grande. Ali, num lugar chamado Engenho, na casa de um amigo, Fragoso, morreu Dona Maria, mãe de Virgulino. Este, com Antônio e Levino, estavam fora. Junto com Matildes e 7 homens, atacavam Pariconhas, cujo delegado participara da depredação das casas de Água Branca. O saque, em particular da casa do advogado da comarca, rendeu uma pequena fortuna. O ataque a Pariconhas ocorreu a 9 de maio de 1921. 9 dias depois, José Ferreira estava debulhando milho em frente ao alpendre da casa de Fragoso quando a polícia chegou. A tropa, chefiada por Amarilo Batista e pelo sargento José Lucena, cercou a casa e fuzilou os moradores. Fragoso e o velho Ferreira morreram. João escapou porque estava no campo, juntando os burros. Este espetáculo esperava Virgulino e seus irmãos no retorno do ataque a Pariconhas. Estava lançada a sorte.
Tudo o que eles poderiam fazer era ser cangaceiros. A polícia local, composta de assassinos, os procurava. Não havia realmente para onde fugir, e a ideia de vingar o pai tomava conta de Virgulino, cuja liderança os irmãos reconheciam e que já era chamado de Lampião. Numa primeira etapa, ele, Antônio Levino e um amigo de Alagoas, Antônio Rosa, juntaram-se ao grupo de Antônio Porcino e, ao lado dele, tiveram o primeiro confronto com 100 homens da polícia, em 22 de junho de 1921, perto da cidade de Espírito Santo. Quanto a Antônio Matildes, já velho, preferia fugir para a Paraíba, onde viveu em paz seus últimos anos. Antônio Porcino morreu em um outro choque com a polícia 2 meses depois, mas a esta altura já os irmãos Ferreira estavam incorporados ao grupo de Sebastião Pereira. Sucederam-se os encontros com tropas estaduais. Num deles, Lampião e Pereira, acompanhados de 9 homens, furaram um cerco de 128 soldados. Em outro, Lampião deixou cair o chapéu e, quando se voltou para apanhá-lo, levou um tiro na virilha e outro no ombro. Socorrido pelo irmão Levino e pelo chefe do bando, Sebastião Pereira, recuperou-se em apenas 3 semanas. Senhor Pereira, às instâncias de Padre Inciso, estava para deixar o cangaço, preparava-se para, junto com Luiz Padre, e viver em Goiás. Lampião juntou os remanescentes do bando e assumiu o comando. Seguiu sua vida pelos campos do sertão até 1938, quando foi covardemente morto enquanto dormia.